Pode? Sim, sim. Eu só preciso saber, deixa eu só como compartilhar minha tela. Aqui. Ah, tem um botão share embaixo, o verdinho. Share screen. Ah, beleza, vi. Ah, o recorde apareceu. E tá recorde no cloud, né? Não é na tua máquina, não, né? Não, no cloud, sim. Beleza? Arthur, Eu vou... manda bala. O pessoal que chamaram, o pessoal tá aqui já. Pode mandar Uhum, bala. beleza. Vou compartilhar, então, a apresentação em tela inteira. Vocês Obrigado aí, conseguem prazer aí? por pegar sua Tranquilinho. tela. Tá conseguindo ver minha tela inteira? Sim. Beleza. Bom, eu- deixa eu dar boa tarde para todo mundo. Meu nome é Arthur. Vou começar já na apresentação e acho que posso falar mais daqui a pouco. Eu tenho 28 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu tenho alguns perfis que eu achei bem interessante na hora que eu fui montar a apresentação e agradeço muito o Luiz pelo desafio aí de falar um pouco da minha carreira, falar um pouco sobre o mundo de dados, né? E eu encontrei alguns perfis, né, onde eu me encontro hoje, né? Hoje eu sou mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou cientista de dados, analista antifraude, gestão de risco, analista de segurança. Foi alguns perfis que onde eu me encontro, né? E foi bem engraçado porque eu não sabia que eu era tudo isso. Mas acabo que hoje eu sou tudo isso, né? Então foi bem desafiador entender esses lados que eu tenho hoje. Para além disso, antes mesmo de falar, por que eu resolvi falar um pouco sobre a carreira de dados, né? Porque já há muito tempo eu já me ingressei nessa carreira de dados e eu nem sabia. Eu fui me encontrar mesmo há pouco tempo, mas eu já estava inserida nela já há bom tempo, né? Mas o meu encontro mesmo, a certeza da profissão que eu atuo hoje, né? Tem pouco tempo. Então, assim, para falar um pouco de carreira de dados, eu resolvi fazer essa apresentação, né, para apresentar um pouco do que eu já fiz, do que eu tenho feito, né, na área de dados. Então, eu acho que isso possa contribuir mesmo para dar alguns insights, para dar algumas motivações para todos que estejam assistindo, né, esse webinar. Para além de todos esses perfis que eu falei, que sou mestre em economia, analista de dados, analista antifraudes, eu queria falar um pouco sobre minha vida pessoal, mas que tem a ver um pouco Yes, com a área de dados também. Mini Max. Pode continuar? Falar um pouquinho, então, sobre minha vida pessoal, que isso também tem diretamente envolvido com análise de dados, com cientista de dados, de toda a profissão que eu atuo hoje, né? Eu curto muito cultura nerd, né? Então, assim, desde pequeno eu tive contato com a cultura nerd em relação a animes, colecionar figurinhas, eu gostar mesmo de programas envolvendo cultura nerd, e eu acho que isso traz muito para o que o analista de dados curte também, né? Que está voltado diretamente com a área de tecnologia, de programação. Então, é uma coisa que eu levo muito comigo sempre. Eu fui um nadador por 9 anos, então eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, gosto de ser desafiado, então isso eu levo muito para a minha profissão hoje de analista de dados, né? Porque a todo momento eu sou desafiado a entender um processo novo, a entender dados novos, então é uma coisa muito pessoal minha também. E, além disso, eu sou professor, né? Eu formei como mestre em economia, atuo como professor hoje, não atuo, mas é uma pretensão futura de atuar. Mas eu sempre fui muito ligado à academia, né? Desde sempre. Vou falar um pouco da minha história. Então, fui por muito tempo monitor, fui professor acadêmico durante o mestrado, então é algo que eu gosto bastante. Bom, a primeira fase que da minha carreira em dados, eu posso dizer que foi através do técnico em turismo e lazer no Cefet, onde foi a minha primeira experiência mesmo profissional em relação a dados. Foi a primeira vez que eu tive contato com Excel, né, a partir de manipulação de dados, de funções, de toda o arcabouço ferramental, né, do Excel. Então, a minha primeira fase em relação a dados foi com Excel.
já no ensino médio, né? E algumas outras coisas que me instigaram a trabalhar com dados, a trabalhar em relação à matemática, estatística, foi que eu tive cálculo já no ensino médio. E isso foi muito legal. Além disso, eu descobri que eu amava matemática, estatística e história. Então foram algumas das decisões que eu tive para escolher a carreira que eu tenho hoje como economista, como cientista de dados, né? Para além disso, o técnico em turismo me trouxe algumas outras habilidades. Eu tive a participação muito grande em matérias de gestão de projetos. Isso abriu muito meu leque para outras oportunidades, onde eu atuo hoje, principalmente. No desenvolvimento do inglês, né? Eu tive muitas disciplinas em inglês no Cefet e conhecimentos gerais mesmo em relação à área de turismo. Mas o turismo não era uma coisa que eu gostava muito, era uma coisa que eu caí, né? Mas a partir do turismo eu descobri várias outras coisas que eu gostava bastante e que eu levei para a minha segunda etapa da minha carreira em dados. A segunda fase foi a graduação em economia. A graduação eu formei no IBMEC, em Minas Gerais. Eu comecei em 2012 e terminei em 2016. Eu fui aluno bolsista do ProUni, né? Então eu estudei com 100% do curso gratuito durante esse período. Além disso, eu fui monitor de cálculo 1, 2 e 3 para economia, álgebra linear, macroeconomia 1 e 2, microeconomia 3, que é a teoria do consumidor, além de matérias como estatística e econometria. Tá? Para além disso, né, na graduação, como que eu comecei a minha participação, né, na análise de dados, na minha carreira de dados, né, uma parte mais técnica, foi através do disciplina de laboratório de negócios, que acho que a primeira, né, acho que do primeiro semestre, né, do curso do IBMEC em economia. As econometrias eu tive a partir de então a utilização dos softwares, né? Na graduação eu utilizei muito o R, só o R e o Stata e o eViews. Mas eu trabalhei bastante com R durante o meu percurso da graduação. E também uma outra participação que eu tive em relação a dados na minha graduação foi o NEPOM, que foi um núcleo de política monetária. A gente fazia apresentações mensais, né, de reportes sobre o cenário econômico, macroeconômico do país naquele período, né? E foi muito desafiador porque a gente estava vivendo um período, né, do segundo governo Dilma, então tinha algumas manobras, né? Então era difícil de identificar, até mesmo explicar para o mercado, né? Mas foi muito interessante toda essa minha participação. Bom, vou falar um pouco dos meus projetos na graduação. O meu primeiro projeto foi a minha primeira regressão linear, né? Eu acho que a gente nunca se esquece nossa primeira regressão linear. Foi uma regressão de salário, né? De renda do salário, renda vinculada ao trabalho. E aí a gente tem que identificar o que justifica, né? O valor, né, da renda do trabalho, né? Quais são os coeficientes, quais são as variáveis que justificam, né? Multiplicam essa variável. E aí a gente faz uma regressão linear mesmo, múltipla, bem simples. Até nem foi tão simples, que eu já utilizei a correção de White, né? Aqui já tem no segundo lado a correção de White. Então eu já tive na primeira econometria, né, já trabalhando com regressão, já criando o meu primeiro modelo, né? Eu acho que é legal mostrar isso. Eu fiquei bem emocionado, na verdade, fui lembrar que eu não lembrava de quando eu comecei a manipular dados, né, de criar coeficientes, criar intervalos de confiança. Bom, esse é um projeto também que eu realizei na graduação. Não fui eu o detentor da construção do modelo, mas eu manipulei ele bastante, que é quando eu comentei com vocês anteriormente do NEPOM, né? Quando a gente fazia análise macroeconômica e apresentava para o mercado alguns indicadores, a gente tinha um modelo de previsão da decisão da taxa de juros do Banco Central, né? Do Bacen. Então, a gente criava alguns cenários probabilísticos, né? Então, eu utilizava a econometria bastante para prever esses cenários. Basicamente, eu utilizava uma regra de Taylor, né? Que é para identificar, né, de acordo com a regra do Banco Central, né, de escolha de taxa de juros, de meta de juros,
E a gente criava alguns cenários probabilísticos. Então, a gente utilizava a regra de Taylor, não sei se vocês se recordam, não sei como que é a forma dos alunos no período, mas a gente tinha um hiato do produto, né? Então, a gente tinha o PIB recorrente, né? E o PIB potencial. E a gente mensurava através de um hiato, através de um filtro, né? Esse produto potencial através da produção industrial, que era como se fosse uma proxy, né? Do produto recorrente. E aí a gente utilizava um método estatístico de previsão mesmo, para identificar esse hiato, né? Um filtro. E depois a gente jogava esse valor, né, na equação de Taylor, né, para prever qual que é a escolha da taxa de juros ali. E depois a gente formava uma tabela, basicamente, incluía todos esses valores e usava um modelo Logit para prever esses cenários possíveis de decisões, né, da taxa de juros do mercado. Foi uma experiência muito engraçada na época, porque, não sei se vocês se recordam, o Banco Central, em 2011, ele teve uma atitude muito estranha de mudar a taxa de juros do mercado, e foi um erro muito clássico de política monetária, né, que é comentado, que ele abaixou muito a taxa de juros, sendo que a inflação estava muito alta, né? Então, o modelo absorveu essas informações, então ele errava muito nesse período que eu estava manipulando esse modelo, né, com essas defasagens todas. Então, naquela época, eu acho que das 5 apresentações que eu fiz desse modelo, eu acho que eu errei umas 3, de se o modelo ia alterava ou não para cada cenário a taxa de juros, por conta disso, né? Porque a gente toma as decisões passadas, mas como teve um ponto muito específico no tempo, que a taxa de juros, né, teve uma previsão errada, né, errônea do modelo, né, do que a gente entende de política monetária, acabou que meu modelo ficou um pouco viesado, né? Mas é só algumas curiosidades mesmo. Além disso, na graduação eu trabalhei um pouco com séries temporais, né? E aí foi minha primeira versão de trabalhar com Markdown, né? Diretamente no R. Então foi um projeto mesmo em Econometria 2, que a gente tinha que montar um script comentado, né? De analisar o consumo e o PIB, acho que dos Estados Unidos. Foi muito desafiador, eu acho que esse é um dos trabalhos, né, mais desafiadores no início da graduação que eu tive, porque a gente tinha que aprender outras ferramentas, como o R Markdown, aprender todos os parâmetros, né, de análise de séries temporais. Então, foi bem legal, eu queria compartilhar isso também com vocês. Bom, aí começou agora a terceira fase, né? Basicamente do meu que eu chamo a última fase, né? Até agora, que é a fase do meu mestrado em economia e minha carreira como cientista de dados, né? Eu me tornei mestre em economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2019. Eu tive uma ênfase muito grande em disciplinas como estatística, econometria e finanças corporativas, né? O curso de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele é muito voltado para métodos quantitativos, então a maioria das disciplinas lá são voltadas mesmo para análise de dados, para econometria, então eu tive esse período bastante voltado para essas disciplinas, né? Só comentando um pouco da minha dissertação de mestrado, ela foi em relação a finanças corporativas e análise de dados, né, métodos quantitativos. Eu tentei estruturar um pouco do mercado de capitais, entender um pouco o que são firmas familiares né, em companhias abertas. E a minha pergunta, né, toda dissertação de mestrado a gente tem uma pergunta, né? E a minha pergunta é, eu queria entender por que as firmas familiares investiam menos do que as firmas não familiares, né? E aí eu tentei identificar isso através de um modelo de painel dinâmico, que era o melhor modelo lá na época, né, para a gente prever, responder essa pergunta. E foi muito legal, teve alguns resultados muito interessantes. Acho que não tem nenhum trabalho hoje tão empírico tratando disso no Brasil, então foi um desafio bem grande e ficou bem legal mesmo. Bom, falando um pouco do meu mestrado, até então, né, eu só tinha manipulado algumas informações de pacotes estatísticos no R, né? Então, eu nunca tinha feito uma programação mesmo estatística computacional. Então, no mestrado, eu tive
esse gap, né, de não entender muito bem como funcionava a programação, mas aí eu fui instigado a aprender programação, não tive como correr. Esse aqui foi um dos meus primeiros trabalhos que eu tive, foi um Gibson Sample de um modelo linear de regressão. Saiu a tela, não saiu, Luiz? Não sei, desculpa. Ou não? Acho que sim. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Acho que foi, né? Novamente, não sei. Só compartilhando, então, o meu mestrado foi em estatística computacional, falando um pouco sobre esse modelo, que acho que foi um dos meus primeiros modelos mesmo, em estatística, tá? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com programação de modelos, né, dentro de um software. Bom, falando um pouco ainda mais, né, eu gostava muito de macroeconomia na época, sempre gostei, então sempre levei isso também para o mestrado. E só comentando um pouco, no mestrado eu comecei a utilizar muito o LaTeX, né, que é uma programação em LaTeX, que é uma programação que ajuda a gente a construir textos em PDFs, né, ajuda a construir até mesmo relatórios, reports, até mesmo codificar principalmente os artigos, né, para eles ficarem num padrão mais organizado. Então, o LaTeX é um outro tipo de programação, né, mas em linguagem de texto. Eu aprendi bastante essa linguagem já no mestrado, tinha aprendido um pouco de R Markdown também, que é um pouco de LaTeX, né? Então é muito enriquecedor, assim, eu aconselho bastante quem quiser, né, e tiver a intenção de ter alguns documentos de textos organizados, o LaTeX é a melhor linguagem. Assim. E também trabalhei muito pouco com API dentro disso, né, de tentar compilar informações diretamente da web. Então, esse, por exemplo, é um trabalho que eu fiz, realizei lá no mestrado, que eu tinha que entregar. Então, eu utilizei basicamente essas três ferramentas, né? O R Markdown, a API e o LaTeX, né? E foi um artigo que eu fiz para a disciplina de macroeconomia na época. Então, assim, é legal falar um pouco sobre isso, porque a gente tem os incentivos em fazer alguns artigos lá no mestrado, então a gente tende a utilizar algumas ferramentas, né, que nos ajudam a aprender. Então, por exemplo, para esse artigo eu utilizei muito LaTeX, então aprendi bastante coisa sobre LaTeX, né? Então, isso é bem legal também. Bom, e vou comentar um dos últimos trabalhos que eu fiz no mestrado, né, depois da dissertação, que foi trabalhar com o modelo de estado-espaço. Então, eu tive uma disciplina especificamente para isso. É uma coisa que eu não sabia que existia, mas eu achei muito legal de trabalhar com, né, com uma base de dados de uma série muito longa, né, por exemplo, de anos, né. Porque o modelo de estado-espado, diferente de séries temporais, a gente pode trabalhar, por exemplo, com uma base de dados de 40, 50 anos, né, para identificar alguns perfis. Então, isso foi muito legal. Não sabia que isso, né, existia. Então, a gente consegue identificar através de bases muito grandes, né, de séries temporais com uma volumetria um pouco maior, ciclos econômicos, né? Conseguimos identificar alguns perfis diferentes de uma série um pouco mais curta. Então, é uma coisa que eu não trabalhava e aprendi um pouco. Utilizei um outro software também, que eu acho que eu não recordo mais o nome, mas eu lembro que não era o R, nem o Python, era um outro software específico para tratar sobre isso. Mas foi muito legal também na época. Bom, e fala um pouco da minha fase atual, né, como cientista de dados, analista de prevenção à fraude. Fala um pouco do que eu trabalho hoje. Eu trabalho como analista de prevenção à fraude da Melius, né, que é uma empresa de cashback. Então, eu utilizo muito o que eu faço hoje, tudo que eu aprendi no mestrado e na graduação, principalmente ferramentas estatísticas. Tenho agora adotado um pouco de machine learning já nas minhas análises, né? E é isso, assim, está sendo muito legal, né, ter esse arcabouço, né, do mestrado, da graduação, para trabalhar com isso hoje. Na verdade, como analista de prevenção à fraude, eu não sabia que eu ia trabalhar nisso. É uma experiência nova para mim. Na verdade, não, porque eu já era um pouco analista no meu último emprego, né? Mas agora
atuando como dados é uma novidade, então está sendo uma experiência incrível, assim, falar um pouco sobre isso. E é isso, assim, basicamente, né? E aí eu até faço um parêntese, assim, em relação a isso, que como cientista de dados, né, com uma ferramental estatística muito grande, você pode trabalhar com qualquer coisa, né? Eu acho que a fraude apareceu comigo com uma questão de trabalho mesmo. Mas você tendo essas técnicas todas em estatísticas, né, como cientista de dados, você pode conseguir hoje qualquer emprego em qualquer área, né? Basta você gostar e saber utilizar, interpretar tudo que você está fazendo, né? Isso é muito legal. Eu também tenho um portfólio, até deixei o QR Code aqui para vocês acessarem. É um, é um portfólio que eu tenho, né? E aí eu coloco como uma dica para quem está começando como um analista de dados, um cientista de dados, de criar um portfólio. De... E aí tem uma questão muito legal que o portfólio que eu criei ano passado foi ele que me ajudou a ter o meu emprego atual, tá? Então, assim, eu instigo muito todo mundo que me pergunta, como você começou como cientista de dados, como você trabalha com dados hoje, ou por onde começar, eu indicaria a criação de um portfólio. O portfólio foi uma das minhas entradas na Melius, com certeza. Assim, na minha entrevista, eu apresentei o meu portfólio, os gestores ficaram loucos, assim, gostaram bastante do que eu tinha feito, né, dos meus trabalhos. E com certeza posso dizer aí que uns 30% da minha entrada, né, do meu ingresso na Melius é por conta do meu portfólio. Bom, falar um pouco do meu portfólio, atualmente, diferente do que no passado, eu trabalhava muito com R, hoje eu trabalho muito com Python, né, que é um outro software, e uma outra linguagem, né, desculpa, o software é uma outra linguagem, na verdade, eu não larguei o R, não foi uma transição, assim, muito foi uma transição muito amigável, porque o R é muito parecido com o Python em alguns aspectos, né? Em termos de linguagem, mas é porque eu queria aprender outras coisas novas, então eu encontrei o Python uma ferramenta legal para trabalhar, principalmente em cientista de dados, né? Como cientista de dados. Outra coisa que eu tenho utilizado bastante, né, no meu trabalho e no que eu tenho estudado atualmente é o SQL, né? O MySQL, PostgreSQL. É uma outra linguagem, né, diferente do Python, mas que eu tenho desenvolvido bastante, principalmente por trabalhar e manipular banco de dados, né? Você precisa captar algumas informações, extrair algumas informações antes de tratar, então eu utilizo muito o SQL hoje também dentro da empresa. Esses aqui são alguns projetinhos que eu já trabalhei, né, dentro do portfólio, já fiz algumas análises de machine learning, já criei alguns gráficos via API, já mostrei um pouco de SQL, né? Então, ou seja, quando for criar um portfólio, eu acho que o que é interessante é você mostrar um pouco da diversidade do que você consegue trabalhar, né? Mostrar o que você consegue fazer de diferente, mostrar o que você consegue propor, né? Sempre pensando em alguma pergunta, na solução de algum case, né, específico. Então, essa aqui é a dica primordial aí de se você saírem, né, desse webinar, é pensar numa criação de um portfólio. Bom, falando um pouco da conclusão, então, sobre um pouco da minha trajetória, né, como economista, cientista de dados, analista antifraude, eu acho que é ter um pouco de paciência e muito esforço, né? Para além de tudo, tem que ser um pouco curioso, né? Então, ou seja, você tem que ser incentivado e tem que ser um incentivador também do que todos os desafios que você está sendo proposto, do que você é desafiado todos os dias, né? Então, pensar um pouco diferente fora da caixa. Eu acho isso uma, é uma dica muito, muito primordial do que eu já tive como experiência, né? Fazer uma opção de mestrado, né? Eu falei um pouco das minhas experiências no mestrado, é uma opção sim ou não. Eu acho que depende do quanto você está disposto a estudar e ficar recluso por pelo menos 2 anos, né? A decisão do mestrado não é uma decisão fácil, mas é uma decisão acertada. Eu acredito hoje que o mestrado, sim, me ajudou bastante em vários outros aspectos, mas também poderia conseguir isso também no mercado. Então, assim, é uma decisão mais pessoal do que profissional, eu acho. Eu só digo isso porque o mestrado ele te deixa um pouco fora do mercado por algum tempo, mas assim, você ganha outros skills, né, diferentes do mercado, então eu acho isso que é uma questão mesmo pessoal mesmo de escolha. Aí por onde eu devo começar? Pelo portfólio, né? Eu acho que
começar com alguns projetos pequenos. Eu acho que gerar perguntas e criar alguns posts é o ideal, eu acho, hoje em dia, né? A criação do portfólio, eu acho, para a divulgação do seu trabalho, para se você ter um histórico, eu acho isso muito, muito, muito legal. Bom, eu queria indicar também um site, não sei se vocês conhecem, o Kaggle, é um site que eu utilizo bastante, onde eu tenho vários insights para a produção dos meus posts, e também eu consigo aprender vários tipos de programa, vários tipos de pacotes diferentes, porque é uma plataforma open, né, de projetos voltados para data science. Então, é bastante útil assim para quem está começando, para quem está curioso em saber um pouco sobre esse universo. Bom, quais são meus planos para o futuro, né? Onde que eu quero chegar, que eu quero fazer daqui a pouco, o que eu tenho feito, né? Tenho estudado muito a área de fraude, continuo estudando muito machine learning, tenho aprendido um pouco sobre deploy de modelos, né? De machine learning, então é esse universo onde eu estou inteirado hoje, onde eu tenho estudado bastante, onde eu quero me especializar bastante no futuro. Aprender a programar um pouco mais também, eu acho que é uma coisa que agora que eu entrei nessa área não tenho como fugir, então eu tenho que melhorar ainda mais meus skills em programação. Então, é uma habilidade que você acha que principalmente que eu não vim da área da programação, né? Não vim da área de ciência da informação, né? De engenharia. Então, ou seja, eu tenho umas dificuldades, tenho algumas coisas que eu posso melhorar. E uma coisa que tem me exigido muito no trabalho e também como curiosidade é a nova LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, é algo que eu tenho me profissionalizado bastante. Tenho feito alguns cursos em relação a essa nova lei, né? Que rege. Então, são algumas coisas que eu tenho né, pensado com planos para o futuro de me especializar ainda mais. Então é isso, eu só contando um pouco mais em relação à minha trajetória, contando um pouco do que eu já passei, compartilhando por onde a gente deve começar. Eu acho que o caminho é muito uma escolha própria, mas eu posso ter dado algumas dicas aí de como a gente pode se motivar, né, ser motivado para se adentrar, né, ingressar na área e na carreira de dados. Arthur, muito bom, cara, muito obrigado. E eu acho que é justamente isso. Aqui eu estou vendo aqui, tem alunos já que já estão mais na frente do curso, tem alunos que estão entrando no primeiro semestre, né? E principalmente esses que estão entrando é que eu insisto mais nessa mensagem, né? E quando a gente se conheceu, né, até te convidei, para mim você é basicamente o espelho do pessoal que está aqui com, sei lá, daqui a 15 anos, não sei, não vou nem fazer a conta aqui, vou chutar o número aqui, daqui a uns 15 anos, né? De alguma maneira, na tua graduação, você chegou a ter acesso a esse tipo de ferramental de tecnologia, né? Sim. Então, Sim. ou seja, legal, né, que você já pegou uma graduação, aspas, mais modernizada, né? Quem, depende de outras faculdades, ou até outros professores aqui do próprio BMEC, temos economistas fantásticos aí, mas tem caras que são, né, vieram de outra geração, tem uns que simplesmente não chegaram a ter contato direto com esse tipo de tecnologia. Hoje, no dia a dia, ele tem times, né? Dentro do time dele, ele tem pessoal que trabalha, opera isso para eles. Tem outros professores que por mais que no período deles, né? Estou falando professor pegando como exemplo de economistas em geral, né? Que não tiveram esse tipo de contato com esse tipo de tecnologia na época deles e agora já, né, no âmbito profissional e tal, até em contexto de aula, estão meio que voltando, se familiarizando com isso por conta e estão se dando muito bem. Agora, quem é dessas graduações nova, né? Você até que não tão nova, mas que teve a sorte, vamos dizer assim, na época de ter acesso a isso, consegue demonstrar quão importante é. O que eu acho que não faz muito sentido é pensar o pessoal que está entrando novo, falando, pô, tecnologia é uma coisa que eu, como economista, não vou precisar. Para mim é uma coisa muito estranha, né? O que é que você acha aí? Eu acho, tenho toda certeza, assim, né? Eu acho que esse perfil de economista mudou muito, né? Ao longo dos anos, né? Assim, eu tinha professores ainda no IBMEC que ainda não estavam muito adentro da área de tecnologia e sofriam muito, né? Até mesmo no mestrado existe essa rixa bastante, né? De não quererem utilizar
software, né, algum modelo estatístico para tomar decisões, né? Porque você viver só no achismo não responde a muitas perguntas, né, que a gente precisa, né? Assim, hoje a teoria econômica ela é voltada para dados, né? Como era antes na época, era muito diferente. A gente achava muitas coisas, depois eram refutadas, né? Não, hoje é um pouco diferente. Hoje a gente tem um ferramental, né? Uma base de dados, a gente tem que utilizar o nosso ferramental estatístico, econometria, né? Agora o machine learning que está vindo forte também para a gente solucionar alguns problemas. Então, assim, hoje a economia sem a ciência de dados, sem, né? Eu acho incompatível. Eu brinco, inclusive, com eles, né? Inclusive, na alta gestão pública do Brasil, tem gente nessa linha, né? Tomar decisão sem fatos, sem dados, em achismo, né? Recomendando tome remédio tal, sem comprovação Sim, científica. E brinco com eles, né? Se daqui a 15, 20 anos, sei lá quantos anos, algum deles, né, tiver lá ministro da Economia e vier, né, vou discutir auxílio emergencial ou sei lá o quê, e não tiver dado, não tiver análise, eu vou lá pessoalmente em Brasília puxar a orelha de quem for. O professor sim. Borba fez uma pergunta aqui no chat, não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, tanto no chat ou áudio também podemos abrir. Uhum. Falando da tua ideia, você está seguindo mais numa linha mestrado acadêmico, profissional, como é que está teu projeto de pesquisa aí? Então, eu acho que eu tô agora, na verdade, eu saí um pouco da academia, a falar a verdade, assim. Eu acho que o mestrado, até me perguntam até hoje, Arthur, você vai fazer o doutorado? É uma decisão assim. O mestrado, eu converso isso com muitos amigos meus, a gente fala que o mestrado é o meio do caminho das duas coisas, sabe? Porque se você tomar a decisão para o doutorado, eu acho que é uma decisão acadêmica sem fim. Então, você vai ser professor, vai ser pesquisador, né? E o mestrado, eles dão uma abertura maior para ainda para o mercado. Então, tipo, se você estiver indeciso, né? Se quer continuar na academia, ser pesquisador, eu acho que fazer um mestrado, eu acho que abre esse leque para dúvida ainda, entendeu? Então, eu não vou para o doutorado, assim, eu acho que o mestrado foi o suficiente e é suficiente para, para tirar vários nós da graduação que eu tive ao longo da graduação, sabe? Várias perguntas, assim, vários buracos que foram deixados, né? Várias caixinhas que precisavam ser preenchidas. Então, não, agora eu quero praticar tudo que eu aprendi, pesquisar, né? Porque eu acho que o mestrado dá um arcabouço muito forte para você entender várias questões, né, que não foram compreendidas muito na graduação, que podem te gerar vários produtos, né, para o mercado, né? Então, é uma decisão pessoal também de não escolher ir para academia. Não, muito bom. É super resumida, né? O mestrado, o próprio nome fala que você se torna mestre, né? Especialista em determinado tipo de linha de pesquisa, né? Enquanto o Uhum. doutorado é para você inovar e criar uma coisa nova em alguma área de pesquisa. Mas no final, de toda forma, assim, tua atuação acadêmica foi algo que não foi tão forte, né? Ou você chegou a, inclusive, fazer publicações, coisa do tipo? Então, eu fiz poucas publicações, assim, ao longo da graduação. Eu acho que também, eu acho que depende também da universidade, por exemplo. A universidade é muito voltada para análise de métodos quantitativos, diferentes de outras áreas, sabe? De outras universidades, de outras linhas de pesquisa. Então, o que eu tive justamente no mestrado? Eu tive muitas disciplinas muito técnicas, sabe? Muitas Sim. disciplinas assim de construção de modelos, né? De entender todos os tipos de modelos, entender tudo que está voltado, né, dentro do software, né? Então, ou seja, entender o que é um intervalo de confiança, então, ou seja, a análise primitiva disso. Então, não me ajudou a não publicar tantas coisas. Então, acho que foi uma escolha mesmo pessoal e da e da grade do mestrado, né? Muito Então bom. a gente publicava mais já no último ano, assim, que os professores exigiam mais. Mas assim, meu primeiro ano, praticamente do mestrado era mais técnico, entendeu? Eu puxei para esse assunto, tem duas pessoas aqui que fazem iniciação comigo aqui no Bemeca. Não sei se você tem algum conselho específico para esse pessoal ou é meio fora da sua Uhum. praia.
É um pouco fora, mas eu já fiz alguns projetos, né? Já trabalhei um pouco com iniciação científica, mas é aquela coisa que eu comentei, né? Você tem que gostar de ser pesquisador, né? Você tem que entender a lógica de um pesquisador, né? Tem que cumprir os requisitos da pesquisa, da ciência, né? Então, assim, precisa escrever bastante, né? Então, para criar um artigo, você precisa escrever, precisa ler bastante, precisa buscar informações. Então, é uma coisa que eu achava que eu gostava disso na graduação. Por isso que foi a minha decisão do mestrado. E Legal. diferente do IBMEC, né, que a gente, diferente da UFMG, né, de outras universidades federais, que são mais voltados para a metodologia científica, né, tipo, de artigos e tal, né? O IBMEC é mais voltado para o mercado. Eu tive essa dúvida, né? Será que eu gosto mais de pesquisa? Então vou para o mestrado, né? Não queria ir para o mercado. E Sim. aí inverteu toda a situação, assim, sabe, no mestrado. Não, excelente. O Igor fez uma pergunta aqui, se você não se importa, eu vou responder um pedaço e sinta à vontade. Claro, pode falar. Então, eu estou perguntando como lidar com diferentes formações no mercado, economista que aprende a programar versus pessoas de TI que trabalham com isso. E aí, Igor, eu posso te responder, inclusive, como pessoa de TI, né? Pessoas de TI, elas estão focadas em construir soluções que atendam demandas de negócio, né? E uma das grandes dificuldades da área de TI é justamente o entendimento e o alinhamento para cada contexto de negócio que ela está. Então, imagine que eu sou uma pessoa de tecnologia. Hoje eu estou fazendo um projeto para, sei lá, para a Petrobras, para controlar a plataforma de petróleo. Então, meu sistema tem que, de alguma forma, encapsular e entender conceitos de perfuração de petróleo que eu não tenho a mínima ideia e tenho que, de alguma forma, ir me entendendo e aprendendo com o dono do problema de negócio, por assim dizer, né? E, por outro lado, à medida que eu estou explicando as dificuldades, as limitações de tecnologia para fazer algumas coisas, o cara do negócio também precisa se aproximar, entender um pouco de tecnologia e a gente precisa chegar no meio do caminho. Se cada um ficar no seu mundinho, eu só falar de código, eu só falar de laço, if, Python, Java, banana, e o cara só falar de petróleo, perfuração, britadeira, não sei o quê, a gente nunca vai chegar no sistema que atenda. E depois eu vou sair daquele cliente, né? Vou trabalhar com um cliente de lançamento de foguete. Eu cheguei de novo no contexto de negócio, que eu não tenho a mínima ideia de como é que lança foguete. Eu não sei se o combustível do foguete é o mesmo álcool que eu boto no meu carro, mas mesma coisa, eu preciso entender que para o meu negócio, o cara de negócio precisa se aproximar. Então, mesmo sem esse contexto que a gente está falando aqui, qualquer profissional de qualquer área, mesmo antes dessa questão de análise de dados, é interessante ter alguma noção de tecnologia, né? Eu até minhas turmas de primeiro semestre, eu acho super estranho, às vezes, quando os alunos se enroscam com, sei lá, salvar arquivo, instalar um Excel, não sei o quê, abrir uma conferência, falar, cara, vocês são millennials, vocês precisam ter tecnologia viva, né? Tipo, vejo minha filha, às vezes eu sinto o contrário, né? Ela pega uma revista, não agora mais, né? Ela mais bebezinha, pegava uma revista física e ficava fazendo assim, tipo, filha, a revista física não é isso, a revista física é outro formato. Então, assim, essa questão de profissional de qualquer área ter alguma percepção de tecnologia, até para dialogar com as pessoas de tecnologia, é excelente. O segundo ponto que você fala aqui é essa, aspas, concorrência. Não existe essa concorrência, né? Porque essa tecnologia que a gente está falando aqui, aplicado na economia, na administração, é primariamente para análise de dados. Então, assim, o economista vai pegar isso para analisar dados que não precisaria realmente do suporte de TI e TI se sente totalmente confortável, se tem as ferramentas, até o contrário, né? TI quer que dê as ferramentas, as pessoas sejam felizes, produza e o cara de TI possa tomar cerveja à noite, não precisa, enquanto você está fazendo o cálculo do, né, Cobb Douglas, não sei o que lá, ele não precisa estar se preocupando com aquilo lá, está tomando cerveja, vendo Big Brother, sei lá o quê. Então não existe exatamente essa concorrência. A ideia é que a tecnologia está aí, né? E o pessoal da tecnologia criou e facilitou, né? Quando a gente vê essa tecnologia em cloud, né? Quem faz Python, por exemplo, comigo e tal, eu defendo muito os collabs, os notebooks. Né? Eu falo, você não precisa nem ter equipamento, né? Na nuvem a gente já dá, tem equipamento, tem linguagem, tem modelo. Usem e abusem à vontade para fazer análise de vocês e deixa o pessoal da tecnologia até mais folgado. Agora, quando a gente entra numa questão de construir coisas, aí entra nessa primeira parte que eu falei, né? E outro ponto interessante você vê o próprio depoimento do Arthur, por mais que ele tenha esse contato de experiência, ele ainda se sente não tão confortável, tão fluente com algumas coisas até de programação, né? E esse sentimento é normal e, em última instância, ele pouco importa, né? Se você faz um código horrível, né? Difícil de dar manutenção, bababá, né? Mas no final das contas saiu tua análise,
Se o teu código é bom, é ruim, é eficiente, ineficiente, se ele demora 5 horas para processar, e se alguém mais especialista em tecnologia fizesse ele processar em 1 hora, tanto faz, né? Assim, salvo que você esperou 5 horas, poderia ter esperado uma, no final das contas saiu o resultado de análise, saiu a informação de qual é o tamanho do auxílio emergencial que pode ser dado nesse momento, pouco importa, né? Agora, o cara de tecnologia, quando está fazendo código para implementar alguma solução de negócio, né? Aí precisa ter eficiência e tal, é outra conversa. Então, assim, né? Não existe essa concorrência e não existe essa preocupação de as pessoas, né, economistas, administradores, serem 100% fluentes em tecnologia, pouco importa, né? Eles, usando de alguma forma, com o mínimo de conforto, aquilo seja uma ferramenta, né, para fazer análise. Acho que eu falei demais, Arthur. Sim. Se deixar eu falar demais. Não, eu concordo completamente com você, assim, eu acho que a gente tem que saber entender o lado deles também, né, de entender o que eles fazem. Eu acho que isso é primordial. Porque, por exemplo, e aí eu acrescento uma coisa muito importante, eu acho que nós, economistas, né, administradores, a gente tem vários insights que eles não têm, assim, a gente conhece um negócio, por exemplo, eu conheço de economia, eu conheço mais de economia do que um dev, por exemplo. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem... Luz. Exato. A gente sabe informações que são primordiais para a decisão de negócios. Eles vão só construir o ferramental que a gente precisa para tomar decisão, sabe? Eles têm a parte técnica deles e a gente precisa comunicar isso, né? O que a gente tem de capacidade de analítica, né? Que eu acho que o desenvolvimento no IBMEC me ajudou bastante nisso, né? De compreender as ferramentas estatísticas, de compreender todo esses critérios, e é um diferencial que nós temos, que a gente tem que utilizar bastante. Eu vendo mais como analista de antifraude hoje do que um programador. Eu programo, mas o que eu tenho de conhecimento técnico, né, de estar na área, de conhecimento na área de economia, de finanças, é muito maior, né, minha contribuição do que programar. Tanto que o meu diretor no Melius, ele falou assim, Arthur, eu vou te colocar um programador para te ajudar. Então, ou seja, eu vou comunicar diretamente com ele. Tipo assim, eu vou precisar de algumas demandas que eu não consigo fazer, e ele vai fazer para mim. E a gente vai discutir, eu vou ensinar para ele, vai ter essa comunicação direta, né? Então, assim, eu acho que é trabalhar juntos, não existe essa concorrência, né? Eu acho que tem um trabalho como conjunto entre as duas frentes, né? Teve uma outra pessoa aqui que fez uma pergunta específica da Melu. Deixa eu pegar aqui quem foi, cadê? Não sei se você está lendo aqui o chat também, foi o Vitor, né? O Vitor perguntando como a cultura da Meluz em relação a machine learning. Utilizam apenas o setor da análise de crédito ou usa mais disseminado? Você acha que o MLA vai crescer aí dentro? Sim, a Meli está crescendo bastante, né? Principalmente a maioria das nossas vagas são para programadores. Não sei se vocês já viram via LinkedIn, assim. A gente precisa muito de programadores, né? Porque o sistema está crescendo muito rápido. Então, respondendo a sua pergunta, a cultura em relação... A gente tem um setor de dados, tá? A gente tem um setor que trabalha diretamente... Existe cientistas de dados, né, específicos para alguns cases que a gente necessita dentro do Melius. Atualmente eu tenho trabalhado com alguns, tá? Alguns cientistas de dados para o meu setor em específico, né? Para análise tipo fraude. Então, sim, é uma cultura muito forte, voltada para tecnologia, voltada para resolução, as decisões são todas voltadas para dados, não existe achismo aqui. Então, ou seja, uma decisão aqui, a gente tem que ter uma pauta muito voltada para dados antes de tomar qualquer decisão, tá? E, deixa eu só ver aqui. Utiliza apenas o setor de análise de crédito ou algo mais disseminado? Hoje, a gente, diferente de um banco, né? A Melius não é um banco, é uma plataforma de marketplace. A gente tem um cartão de crédito vinculado ao Melius, né? Mas o que a gente utiliza como machine learning? Principalmente agora a gente tem um processo de pagamento, então a gente faz análise de fraude. Então, ou seja, a gente tem vários machine learnings tomando decisões de se não aprova ou não uma compra, por exemplo, né? Então, só pensando nisso, o Melius tende a crescer. Então, a gente, né, posso falar isso abertamente porque isso está muito na pauta da visão de empresa, né? A Melius quer se tornar quase um banco, né? Uma conta digital daqui no futuro. Diferente do que está acontecendo no Inter, né? O Inter, ele é um banco que está virando um marketplace. Nós da Melius somos um marketplace que queremos virar um banco, né? Então, uma conta digital, como for, né? Mas é isso. Então,
tende a crescer, está crescendo. A maioria das nossas vagas hoje são para analistas, para desenvolvedores, né, para cientistas de dados. Então, é um caminho sem fim. Eu acho que isso não é só na Melius, tá? É em outras empresas assim do Brasil. As grandes empresas que estão crescendo na área de tecnologia estão requerendo esse tipo de profissional. Acho que resume um pouco a Muito bom, pergunta. Arthur. Alguém mais um ponto? Arthur, mais uma vez, cara, te agradeço, muito bom. Eu acho que você foi o cara perfeito para a gente fazer essa abertura aí do semestre. Como eu te falei no início, para mim você é o espelho de muito do pessoal aqui daqui a, sei lá, 15 anos, não sei se estou fazendo a conta certa. Daqui 10 anos. Né? E prata da casa. Eu tô contando essa conta de 15. Você se formou a 10, essa é a tua conta, né? É. Se Eu formou a formei em 10. 2016, na verdade, né? Lá na Né? Então, graduação. então deve dar conta dos 2017. Vai dar conta dos 10, mais ou menos. Então, eu tava fazendo a conta, você como 10 mais uns 5 de graduação para quem está entrando agora. Então até menos. Então, é uma referência ótima para eles daqui a 10 anos. Mas muito bom, obrigado aí. Né? Não preciso nem dizer que as portas estão abertas para você, porque você já é da casa, né? Sim. É muito bom até a pronúncia mineira para IBMEC é muito bom, né? O BIMEC é demais. Então você já é aqui, né? Precisa vir para o BIMEC São Paulo e tal, tá convidado, né? Obviamente presencialmente tão logo acaba essa pandemia toda, mas Claro. demais, o contato está sempre aberto aí. Tá. Vocês ficam à vontade também, podem me adicionar no LinkedIn, né? Acessem o portfólio para conhecer um pouco do meu trabalho, né? E qualquer dúvida, a gente está aí. Se precisar participar de novo, pode contar comigo, tá? E podem ser meus colegas também na Amélios, tá? Se tiverem uma vaga lá, posso indicar também. Show de bola. Tá bom? Valeu, então, Arthur. Um abraço aí, pessoal. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Tchau.